Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cinespectadores. Então hoje não teremos teorias mirabolantes, mas sim reações com spoilers, já que esse terceiro episódio da temporada me deixou quase sem palavras. Meu nome é Pedro Santana, você está assistindo Abaixo da Crítica. Então, apaixonáticos, eu vou fazer só um comentário aqui breve, sem tanta edição, sem tantas inserções aí ao longo do vídeo, falando um pouquinho do que eu achei, as minhas primeiras impressões do episódio 3 da oitava temporada de Game of Thrones, a Batalha de Winterfell, um episódio que tinha sido muito aguardado mesmo, depois de um setup bem grande feito nos primeiros 2 episódios da oitava temporada. A gente chega ali finalmente no confronto do exército do Rei da Noite com o exército do norte da Daenerys, etc. E claro, se você ainda está vendo isso aqui e não viu o episódio, vamos ter spoilers aqui nesse vídeo, então se você liga para spoilers, vai lá, vai assistir o episódio, depois volte para a gente discutir. Se você não liga, aqui seguem vários. Então, para começo de conversa, eu só queria ser um pouquinho mesquinho e deixar essa imagem aqui, para quem me xingou na minha teoria passada. E o nome do vídeo da teoria era: se o Rei da Noite vai ressuscitar os mortos da cripta de Winterfell? Não sei, né? Mas enfim, mesquiarias à parte, esse episódio realmente mostrou um ponto muito forte de Game of Thrones que o George R. R. Martin já tinha trazido anteriormente. O George R. R. Martin fala que a fantasia dele acabaria com menos magia do que muitas começam. Isso evidentemente é verdade, na medida que o vilão da série, de verdade, não é o Rei da Noite, mas sim a Cersei Lannister. Porque agora o Rei da Noite acabou de ser morto pela Arya Stark, e a gente ainda não sabe qual a significância disso, se ela é parte de alguma profecia, de alguma coisa, mas a Melisandre já parecia desconfiar de algo, tanto que no 6º episódio da terceira temporada, ela fala para Arya Stark, quando ela tá lá pegando o Gendry para propósitos escusos, que ela vai encontrar a Arya de novo, mas antes disso a Arya vai fechar muitos olhos marrons e verdes, e agora também olhos azuis. Então a gente vê ali a Arya Stark derrotando o Rei da Noite, que a gente não tem nenhuma informação sobre o que ele era, quem que ele já foi um dia, quais eram os objetivos dele, nem nada disso. Eu nem sei se isso importa já nessa altura do campeonato. A gente só sabe que a Arya Stark usou exatamente o mesmo movimento de batalha que ela usou contra a Brienne na sessão de sparring para conseguir vencer o Rei da Noite com a sua adaga de aço valeriano, que uma vez na vida parece ser a mesma adaga que foi utilizada aí para tentarem matar o Brandon Stark. Então, Game of Thrones indo aí full circle, né, fazer uma referência desse sentido. Mas enfim, muita coisa aconteceu no episódio. Além disso, eu queria entrar um pouquinho também no início do episódio e progredir até esse momento climático absurdo da morte do Rei da Noite. Então começamos o episódio realmente já com uma cena bem interessante da Melisandre voltando e acendendo todas as espadas dos Dothraki, o que nos deu aí uma ideia da capacidade real do Exército da Noite, na medida que os Dothraki marcham em direção ao Exército e a gente só vê as tochas se apagando aos poucos, de forma que a gente vê poucos Dothraki recuando em retirada e o Ser Jorah Mormont sendo um dos pouquíssimos sobreviventes dessa primeira investida. Então aí a gente já entendeu que não era para brincadeira o negócio. A Daenerys, então, inconformada com essa situação, né, com o Jorah passando um grande perigo, já sobe no Drogon, o Jon Snow, Aegon Targaryen já sobe no Rhaegal e eles vão à procura do Rei da Noite. Mas aí o poder dele também já fica evidente na medida que temos uma grande tempestade quase impossibilitando a vista de todo mundo, e a gente começa esse conflito dessa maneira. E no desenrolar do episódio vão acontecendo várias coisas muito legais, né? A gente tem ali também a cena do Sam se provando ali como um membro do time, digamos assim. Ele conseguiu matar bastante White Walkers, inclusive, mas não deu, por exemplo, o Ed, que foi uma das primeiras vítimas do meu bolão aí, né? Eu falei aqui no meu bolão que o Ed viraria um White Walker, claro que no bolão ele não falava em White Walker especificamente, né? Mas White, e a terminologia que estava um pouquinho errada, mas enfim, isso acontece. E tivemos menos mortes do que eu imaginava nesse episódio, assim, de forma geral. Apesar de termos mortes importantes, como o caso do próprio Ed, a gente não teve nenhum personagem do primeiro escalão, digamos assim, morrendo. Mas aí, continuando a batalha, a gente teve os nossos heróis obrigados a fazer uma recuada bastante tensa, na medida que eles não conseguiam de jeito nenhum acender o fogo da trincheira lá, que seria mais ou menos a última defesa até os Whites chegarem em Winterfell, mas mais uma vez a Melisandre entra em ação, consegue, com a ajuda do Senhor da Luz, acender o fogo e prolongar a batalha por um período um pouquinho maior. Já dentro de Winterfell, a gente tem uma das cenas que talvez vire uma das mais icônicas aí desse episódio, que é da pequena Lyanna Mormont, a pequena ursinha, que acaba tomando uma porrada de um gigante, mas ela não sai sem uma luta, parte para cima do gigante, o gigante pega ela nas mãos, mas a Lyanna dá uma adagada de vidro de dragão bem no olho do gigante, de forma que se ela vai morrer, o gigante morre também.
Então, é um momento de bravura muito grande, mas a gente tem que aprender que em Game of Thrones não dá pra botar o nome de crianças de membros da família Stark. Então, o jovem Eddard Umber morreu no primeiro episódio, Lyanna Mormont morre agora nesse terceiro. Em geral, o episódio prosseguiu dessa maneira. A gente teve vários momentos aí acumulando tensão ao longo do tempo e realmente me lembrou muito a dinâmica da Batalha de Helm's Deep no segundo Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis Retorno dos Anéis das Duas Torres, perdão. Em que a gente tem uma batalha gigantesca que parecia que nossos heróis iam perder, mas ela serve, na verdade, como um lembrete de que o final ainda está por vir, que essa não é a batalha principal. E em Helm's Deep isso é muito bem feito com a chegada do Gandalf ao amanhecer. Aqui o Gandalf da história acabou sendo a Melisandre, mas no final quem salva tudo nem a Melisandre acabou sendo, né? Mas enfim, para salvar a Arya a gente teve várias coisas muito interessantes, né? A gente tem a Melisandre chegando lá em Winterfell, vendo a Arya imediatamente. Depois a gente tem, claro, a Arya lutando bravamente contra vários Whites, depois sendo resgatada aí por Sandor Clegane the Hound e também Beric Dondarrion. E o Beric Dondarrion acaba se sacrificando para que a Arya sobreviva, e inclusive essa é a missão do Beric, de acordo com a Melisandre, era a missão dele desde o início, e por isso o Senhor da Luz continuava o ressuscitando. E aí, claro, a gente já tem a cena do Theon Greyjoy defendendo o queridíssimo Bran, que estava fazendo warg e controlando alguns corvos, e até agora eu não consegui imaginar qual propósito serviria em qualquer instância, realmente. Eu acho que o Bran controlar os corvos vai ser uma dúvida que vai ser respondida somente no final da série. Eu nem consegui pensar em nenhum tipo de teoria, e olha que eu sou o cara das teorias mirabolantes que todo mundo xinga. Mas enquanto isso, a gente teve uma batalha de dragões acontecendo no episódio entre Viserion, pilotado pelo Rei da Noite, né? Então, respondendo a pergunta de todo mundo, o Rei da Noite estava assim na batalha. Juntamente aí na luta tivemos Daenerys Targaryen em cima do Drogon e Aegon Targaryen, Jon Snow, em cima do Rhaegal. E tivemos uma batalha bastante tensa, que no final acabou sendo mais ou menos empatada entre o Rhaegal e o Viserion, mas que pelo menos deixou o Rei da Noite cair no solo. Então, a partir desse momento, a Daenerys tenta atacar o Rei da Noite com um fogo de dragão, e a gente descobre que o fogo de dragão de nada adianta, o Rei da Noite só continua andando e quase mata o Drogon também com um dos seus dardos, assim como ele matou Viserion. Mas claro, Jon Snow percebe isso, vai perseguindo o Rei da Noite, e ele faz a cena lá, levantando todos os mortos do campo de batalha, inclusive aqueles que estavam dentro das tumbas, dentro da cripta de Winterfell. E o Jon Snow acaba não conseguindo chegar a tempo para batalhar o Rei da Noite. E também ele é posteriormente atrapalhado pelo Viserion, que não havia morrido de fato, mesmo o Rhaegal tendo sido danificado permanentemente, parece, ao longo dessa batalha, já que a gente só vê o Drogon. Enquanto isso, a Daenerys acaba sendo rodeada por Whites, e o Drogon acaba sofrendo danos muito, muito graves que o levam a jogar a Daenerys no chão e sair voando para tentar se desprender de todos aqueles mortos-vivos. E claro, quem salva a Daenerys no final das contas é ele. Sir Friendzone Jorah Mormont acaba salvando a sua rainha e dando a sua vida, em último caso, em última instância, para a sua rainha, para que ela pudesse sobreviver. E aí, nesse ponto, já parecia tudo perdido, as criptas estavam sendo invadidas, as pessoas já estavam desesperadas, o Tyrion teve uma cena bastante bonitinha com a Sansa, e a gente não sabia o que ia acontecer, mas no final das contas, Theon Greyjoy já tinha matado uns 30, 40, 50 membros do Exército do Rei da Noite, e ele acaba sendo morto pelo próprio Rei da Noite, mas antes do senhor aí dos White Walkers conseguir chegar até Brandon Stark, ele é morto por Arya Stark, que parece agora ser parte de alguma das profecias. A gente vai ter que entrar um pouquinho mais a fundo na lore de Game of Thrones para entender um pouquinho como isso acontece. Mas enfim, depois de recapitular todos esses momentos, cara, eu ainda não sei como é que eu me sinto sobre esse episódio, sério. Ele me fez ficar tenso do início ao fim, eu fiquei emocionado em diversos momentos, mas eu não sei se eu gosto necessariamente do como é que a série levou em consideração esse confronto dos White Walkers, porque o Rei da Noite agora morreu sem a gente saber nada sobre ele, basicamente. A gente não sabe a motivação dele, a gente sabe que ele era um dos primeiros homens, mas mesmo se o Bran me falar, não, ele era tal cara, mas a gente passou a série inteira sem o Rei da Noite falar uma fala sequer. Então isso acaba me frustrando um pouquinho até certo ponto, e também o fato de que como é que a Arya, como raios a Arya teria chegado tão perto dele assim, com um exército de White Walkers em volta, de White Walkers mesmo, os cavaleiros, não dos Whites que eu estou me referindo. Então, uma dúvida que vai ficar aí, mas é uma questão que a gente vai ter que aceitar. Mas como a Arya é no one, como a Arya é uma assassina cabulosona, a gente acaba
ficando mais tranquilo nesse sentido. É uma resolução que já foi aí prevista por outras pessoas, inclusive meu amigo Johnny Gomes do Câmera 7 acertou essa previsão aí. Vejam essa thumbnail que ele fez há 2 semanas atrás e tirem suas próprias conclusões. Mas aqui nesse episódio então, a gente não teve personagens muito relevantes morrendo, né? Tivemos o Theon Greyjoy, é claro, Jorah Mormont, Beric Dondarrion, o Ed, que acabou sendo o primeiro aí, personagem certo no meu bolão, mas continuamos com o Brienne, continuamos com o Jaime, claro, porque ele tem assuntos a resolver com a Cersei, continuamos com Tyrion, Sansa, Aegon Targaryen, Jon Snow, Samwell Tarly, Daenerys, e até o Verme Cinzento parece que sobreviveu, então uma coisa até bastante surpreendente para mim. Então, no final das contas, o exército do Reino da Noite era cabuloso sim, mas ele acaba sendo aí vencido por uma mera garotinha, digamos, como a gente conheceu ela no início da série, que acabou se tornando a maior assassina da história de Westeros, possivelmente, né, ou pelo menos a melhor, e nunca deixou de necessariamente ser uma Stark ou de ser uma garota, como a 6ª temporada nos elucidou. É um episódio complexo, né, cara, de se avaliar, porque eu tô muito emocionalmente mexido, eu achei um episódio foda, quando eu acabei de ver eu tava completamente eletrizado, mas eu não sei até que ponto essa resolução foi satisfatória. A gente, claro, tem ali a confirmação mais uma vez de que a vilã da série é a Cersei, e eu acho que a gente vai ter episódios ainda muito interessantes tratando da 8ª temporada e tratando do conflito final entre as forças do norte e da Daenerys Targaryen com as forças dos Lannister, da Cersei Lannister mais especificamente, que tem em suas mãos a Companhia Dourada. Então, se vocês espectadores estão no vídeo, clica aí marca lá para se inscrever no canal, se tornem abaixonados ou abaixonados, se fazer parte da crítica, claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio, se vocês gostaram dessa minha parte mais de comentários divagantes e sem muita edição. Se você é muito válido, tem esse YouTube. Até a próxima.